Hoje, há exatos 28 anos, milhares e milhares de pessoas acompanhavam o funeral de Kim Il-sung, o primeiro grande líder da República Popular Democrática da Coreia, mais conhecida como Coreia do Norte. No país, foi decretado um luto oficial por 30 horas, e imagens de cidadãos inconformados, alguns desesperados em prantos, circularam pelo mundo. Muitos no Ocidente duvidaram daquela comoção toda. Afinal, diziam que o venerado líder era, na verdade, um cruel ditador. No fim das contas, quem foi Kim Il-sung? Antes de existirem duas Coreias, a do Sul e a do Norte, o país era um só e vivia sob ocupação japonesa. Os japoneses, colonizadores, criaram um regime de terror e humilhação na Coreia no começo do século passado. Milhares de pessoas foram jogadas em campos de trabalho forçado ou em fábricas, onde trabalhavam quase como escravos. Criaram também uma série de leis com o objetivo de apagar a cultura do país. A língua coreana, por exemplo, foi banida. A literatura e as canções nacionais foram proibidas. E as famílias eram obrigadas a colocar nomes de origem japonesa nos seus filhos. Mas toda essa dominação não aconteceu sem resistência, e um dos principais líderes que lutaram contra a exploração japonesa foi justamente o jovem guerrilheiro e comunista Kim Il-sung. Com um sentimento anti-imperialista, desejando a libertação do seu país, e influenciado por ideias da China comunista, Kim Il-sung conseguiu liderar um processo revolucionário de libertação coreana. Num primeiro momento, ele liderou a luta contra o imperialismo japonês, e mais tarde, quando a Coreia foi dividida em duas, depois da Segunda Guerra Mundial, Kim continuou lutando pela libertação do povo norte-coreano, dessa vez contra o imperialismo dos Estados Unidos. Na Guerra da Coreia, que começou em 1950, os Estados Unidos jogaram mais bombas na Coreia do Norte do que usaram em toda a Segunda Guerra Mundial. Os resultados foram mais de 2 milhões de mortos e uma devastação completa na infraestrutura do país. Esse foi um custo para um povo que ousou lutar pela sua soberania e pela construção de uma sociedade socialista. Na verdade, todas as nações que fizeram uma revolução em busca de uma sociedade mais justa e igualitária tiveram que lidar com guerras, sanções, bloqueios e ataques devastadores. Com a Coreia do Norte, de Kim Il-sung, não foi diferente. Mas mesmo assim, o povo norte-coreano conseguiu construir, diante de imensas dificuldades, uma nação igualitária e digna para os seus habitantes, com indicativos sociais muito melhores do que vários países do terceiro mundo. Kim Il-sung virou um símbolo da nação conhecido como Presidente Eterno da República Coreana, e talvez seja a maior referência para o seu povo. No Ocidente, que é dominado por grandes monopólios de mídia imperialista, costumam fazer caricaturas da Coreia do Norte e dos seus líderes supremos, criticando o culto à personalidade, seus poderes abusivos e a extrema militarização do país. Com doses grandes de preconceito, dizem absurdos como que no país de Kim Il-sung as pessoas são obrigadas a usar o mesmo corte de cabelo do líder ou que assassinatos arbitrários sempre acontecem por parte do governo. Tudo isso é mentira. A realidade é que a Coreia do Norte é um país bastante militarizado justamente por viver sempre em estado de emergência e guerra. A Guerra da Coreia, lá de 1950 até hoje, não teve um tratado de paz, e o país continua cercado por bases militares americanas com armas nucleares apontadas para o seu território. Se armar para se defender foi uma condição necessária para o país continuar existindo. Já os seus líderes, entre eles o Kim Il-sung, são cultuados como símbolos de unidade nacional e tão longe de ser ditadores superpoderosos que podem fazer o que bem entenderem. Assim, é bastante preconceituoso pensar que o povo coreano chorou a morte de Kim Il-sung porque é ignorante ou distante da realidade. E seria ainda mais mirabolante imaginar que o funeral do grande líder fosse uma farsa ou uma encenação. O mais possível é que os cidadãos norte-coreanos vejam Kim Il-sung como um companheiro que representa milhares de outros na luta pela liberdade,
e dignidade da sua nação. MTST, a luta é para valer.